Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje iremos tratar de um assunto muito sério, talvez seja o assunto mais sério que eu já tratei aqui no canal, que é sobre a igreja. E neste vídeo iremos falar sobre o livro do Paul Washer, que é 10 acusações contra a igreja moderna. Foi publicado pela editora Fiel e é uma obra confrontadora, não só para quem é líder religioso, mas também para nós cristãos que vamos à igreja aos domingos, talvez até mesmo no meio da semana, e no fim estamos adorando um Deus que nós mesmos criamos. Isso é muito sério. E antes de iniciarmos o nosso vídeo, vá aqui na descrição do meu vídeo, lá estará a minha chave Pix, onde vocês poderão enviar um valor considerável e também as suas dúvidas, sugestões, aquilo que você quiser através do meu e-mail, ok? 10 acusações contra a igreja moderna. A gente vai ver o sumário, como os capítulos eles são de acordo com o sumário, eu vou ler o sumário para vocês, para depois a gente passar com algumas explicações relacionadas aos temas, ok? Primeiro ponto, uma negação da suficiência da Escritura. Vamos ver o que Paul Washer traz como referência bíblica. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 ao 17. E diz, é que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então você tem aqui o primeiro ponto, que é uma negação da suficiência da Escritura. O que acontece hoje no meio evangélico, principalmente no meio pentecostal e neopentecostal, é esta negação. A Bíblia nunca é suficiente para essas pessoas, não generalizando, mas uma grande parte nunca fica satisfeita com a suficiência da Escritura Sagrada. Pelo contrário, precisa sempre acrescentar mais alguma coisa, como, por exemplo, revelações, como sonhos, como línguas estranhas, no sentido de labachúria, algo que é fora da realidade, que não é bíblico, porque quem estuda grego sabe que dialecto e glossa não está relacionado a essas línguas, e sim com a questão do diálogo, com a questão idiomática. Então essas pessoas, elas meio que negam a suficiência das escrituras sagradas, e isso tem entrado dentro das igrejas protestantes. Isso é ruim, porque se a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, logo necessitamos estar de acordo com as Escrituras Sagradas. Por isso que ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se você quer ouvir Deus falar, leia as Escrituras Sagradas. Porque ela é inspirada, Pneustos, ou seja, ela é a palavra de Deus e ela serve para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeito perante Deus, um homem cheio do Espírito Santo. E quando a gente nega a suficiência das Escrituras Sagradas, a gente fica anímico. E é isso que tem ocorrido na igreja moderna. Uma igreja que é superficial na sua crença, uma igreja que é herética, não sabe as doutrinas basilares da fé cristã, uma igreja que, quando vem o orador prega encheção de linguiça. Isso é muito prejudicial
para o povo cristão. Então Paul Washer ele vai discorrer uma negação da suficiência das Escrituras Sagradas, que é o primeiro ponto que ele trata. O segundo ponto está na página 21, primeiro ponto na página 15, o segundo ponto na página 21, que é uma ignorância a respeito de Deus. E ele fala assim, em Atos 17:30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O que acontece neste ponto, na ignorância a respeito de Deus? A pessoa, quando ela é evangelizada, geralmente ela é evangelizada por um pentecostal e a primeira coisa que ele fala, Jesus te ama. Não é assim que se evangeliza. Ok, Jesus me ama, mas e daí? Ah, você é pecador e Cristo morreu na cruz do Calvário para te salvar. Mas evangelizar de uma maneira, sabe, muito superficial, isso é ruim. Porque quando você evangeliza uma pessoa desta forma, você acaba trazendo um conforto na mesmice e na pecaminosidade da vida da pessoa. Porque a pessoa está toda errada, afundada no lamaçal do pecado, e você fala, Jesus te ama, você só está corroborando para a pecaminosidade da pessoa. Porque a maneira correta de você evangelizar é você primeiro mostrar a realidade da pessoa, que a pessoa está no lamaçal do pecado, nisso você pode expor os 10 mandamentos, porque a lei serve para isso, para condenar o homem. E quando você mostra a lei e mostra que o homem está condenado por Deus, aí você traz a graça, que é a obra salvífica de Cristo Jesus. Nisso, a pessoa vai saber a sua colocação no meio de tudo isso, o seu estado no meio de tudo isso daí, para depois ela entender, realmente eu necessito de um Salvador. E lembrando que não é você que faz a parte do convencimento. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é você. Então, quando Paul Washer trata sobre a ignorância a respeito de Deus, envolve também isso. Só que quando você conhece o Evangelho, está dentro da igreja, vem uma coisa pior. Muitos cristãos, eles não sabem os atributos divinos. Muitos cristãos não sabem quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é a Trindade. Se você pregar sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre a soberania de Deus, tem uma frase aqui que Paul Washer fala na página seguinte, 22. Alguns dos melhores e mais antigos membros da igreja se levantarão e dirão algo assim: esse não é o meu Deus. Eu nunca poderia amar um Deus como esse. Por quê? Porque eles têm um Deus que criaram com a sua própria mente e amam o que criaram. Quando você tem uma ignorância a respeito de Deus, você não adora o Deus da Bíblia. Você adora o Deus que você criou na sua mente, através das suas campanhas, através dos seus jejuns, através da sua ideologia de quem é Deus, e não daquilo que ele se revelou nas Sagradas Escrituras. Por isso que necessitamos conhecer a Deus, para não cometermos este erro que nos leva ao inferno. Por isso que quando conhecemos a Deus, a gente acaba tendo um conhecimento não pleno e profundo, mas um conhecimento do que de fato é Deus. Porque quando falamos de Deus, muitas das pessoas acabam indo para aquela ideia, mas Deus existe? Como que eu provo a existência de Deus? Não tem como se provar a existência de Deus, porque estamos falando de um sistema e de uma questão epistemológica. Não tem como pegar um ser que não é preso na matéria e tempo, colocar ele em cima de uma maca, cortá-lo e estudá-lo. Não tem como fazer isso. Deus, ele é. Ele é. Simplesmente ele é.
É aquilo que está escrito em Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. Não tem como provar a existência de um ser imaterial, porque ele sempre existiu. Ele não é preso na matéria, corpo. Ele não é preso em tempo. Enquanto este vídeo vai rolando, ele não está preso nisso aqui. Ele está fora disso aqui, porque não tem como o Criador ser preso na própria criação. Essa é a ideia. Então, a ignorância sobre Deus faz com que criamos um Deus na nossa cabeça. E o pior, a maior idolatria que ocorre é no domingo. Por quê? Porque é no domingo que adoramos este Deus criado por nós mesmos. E quando ocorre esta idolatria, não tem o que fazer. Por isso que Paul Washer, no capítulo 2, ele trabalha sobre a ignorância a respeito de Deus. É um livro muito pequeno, tem 105 páginas. E essas páginas, elas fazem com que você reflita, que eu e você reflita sobre o que está de errado com a igreja moderna. E o terceiro ponto, um fracasso em abordar o mal do homem, que está na página 27. O que ocorre? Em Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 12, fala: como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. O que ocorre é que Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao 20, ele vai tratar sobre como que Deus vê o homem pós-queda. É um homem podre. É um homem que é injusto perante Deus. É um homem que não está nos caminhos de Deus, porque ele se desviou, ele se extraviou. É um homem que a própria obra dele é podre, é um lixo. Isaías fala que a obra do homem sem Deus é como se fosse um trapo de imundície. Sabe o que é um trapo de imundície? No período do Antigo Testamento, as mulheres, quando menstruavam, usavam um pano para estancar a menstruação. E para o judeu, isso daí é algo imundo, algo impuro, espiritualmente falando. Logo, a sua obra, quando está sem Deus, ela se torna um trapo de imundície. Por isso que o homem, ele não consegue salvar-se. Por isso que o homem, ele não tem poder na sua própria salvação. Porque a obra dele em relação à sua própria salvação é como se fosse um trapo de imundície. Por isso que quem salva é Jesus. Quem escolhe quem vai ser salvo é Deus. Através do Espírito Santo que convence o homem para que ele se arrependa da sua miserabilidade e pecaminosidade. Então aqui vai falar um fracasso em abordar o mal do homem. Por quê? Porque não falamos do mal do homem. Há muitas campanhas, há muitos movimentos que falam que o homem ele tem a liberdade, que o homem ele pode fazer alguma coisa, que ele até manda em Deus. Como que ele manda em Deus? Como que ele é tão bom assim, sendo que o texto fala que nós somos inúteis, porque não fazemos nenhum bem. Ah, Gustavo, mas eu ajudo o próximo. Você ajuda porque você é interesseiro. Eu ajudo o próximo por interesse. Por quê? Porque quando fazemos alguma obra relacionada a ajudar o próximo, daqui 10, 15, 20, 70 milhões de anos, se um dia você e eu precisarmos,
A primeira coisa que vai passar na nossa mente se a pessoa não te ajudar, vai ser essa. Nossa, há 15 anos eu ajudei essa pessoa. Já vem aí o interesse. Você ajudou porque você realmente ama o seu próximo? Porque você realmente é bonzinho? Ou você só ajudou por conta do seu interesse? Isso é fato. Isso é fato, não é teoria. É fato. Por isso que Paulo, no capítulo 3, no livro de Romanos, ele vai tratar sobre isso daí. Não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Então, há esse fracasso dentro das igrejas de falar sobre o mal do homem, do pecado que corrompeu toda a imagem e semelhança. A imagem e semelhança que temos de Deus é uma imagem borrada. Ainda está lá, mas é borrada. Por isso que o intelecto não entende as coisas espirituais. Por isso que a vontade é uma vontade intensa de fazer o mal, de pecar, de transgredir as leis pré-estabelecidas por Deus. Por isso que a emoção não é um regozijo na santidade, mas é uma alegria momentânea no pecado. Por isso que nunca nos satisfazemos com o pecado. Quando pecamos uma vez, daqui uns 2 minutos queremos pecar de novo. Por quê? Porque é momentâneo, é finito. Esse vazio dentro do ser humano, ele não é preenchido por água de poço, como diz lá em João 4, com Jesus e a mulher samaritana. Não é preenchido por água de poço, pelo contrário. Quando bebemos mais ainda dessa água, ficamos com mais sede de pecados. Essa é a realidade do ser humano. Por isso que no capítulo 3 ele aborda o fracasso em abordar o mal do homem. E o quarto, uma ignorância quanto ao evangelho de Jesus Cristo. Como eu disse anteriormente, a gente acaba pecando na hora de evangelizar. Ah, mas Deus odeia o pecado e ama o pecador. Mas o pecado está onde, meu filho? Não está no pecador? Não tem como distinguir os dois, porque um está intrinsecamente ligado com o outro. Para você ser pecador, o pecado tem que estar onde? Em você, em essência. E onde está o pecado? Na alma. Como que Deus vai amar um ser podre como você que faz tudo contra as leis dele mesmo? Como? É ilógico. É uma doutrina antibíblica. Por isso que Paul Washer vai falar uma ignorância na página 33, capítulo 4. Uma ignorância quanto ao evangelho de Jesus Cristo. Jesus veio salvar o pecador. Mas para ele salvar o pecador, o Espírito Santo tem que convencê-lo. Por que tem que convencê-lo? Porque o ser humano por si só, o homem natural, ele não vai entender o porquê ele tem que ser salvo. Ele não vai entender. Mas por quê? Eu não mato, eu não bebo, eu não fumo. Ok, isso é um pormenor que você não faz. Mas e de resto? É tipo, pega o universo todo e você só não faz uma poeirinha no universo. Você só não faz essa poeirinha, mas e o universo todo? Que você transgride contra Deus? Não conta? Sendo que sua mente é uma máquina de adorar ídolos. Você pode fazer o seu trabalho como ídolo, você pode fazer a sua família como ídolo, você pode fazer os seus estudos como ídolo, o seu consumismo como ídolo, o seu próprio eu, o ego, como ídolo. Então tem vários pontos que você pode fazer que vai contra Deus. Até mesmo as suas próprias motivações. Ah, eu faço essa obra aqui dentro da igreja porque eu quero ser reconhecido. Ídolo. Ah, mas eu vou para o culto para poder bater ponto porque o pastor mandou. Ídolo. Você não está fazendo para Deus, você está fazendo para o homem. Ídolo. Por isso que o Espírito Santo precisa convencer o homem. Para isso precisa ser exposto à lei para condenar o cidadão. Para ele entender o quão ruim ele é. Para ele entender
o quão podre ele é perante Deus, para depois o Espírito Santo fazer com que ele entenda que ele necessita de um Salvador. Daí vem aquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 3, sobre você ser pobre de espírito, é você reconhecer que você é um miserável, um desgraçado perante Deus, e você precisa de um Salvador, porque você é tão podre, tão horrível, que você não consegue fazer nada por si mesmo. Nada. Nem o controle da sua própria vida você consegue ter. Nenhum controle. Porque, segundo a psicanálise, Freud fala que tem o consciente e o inconsciente. O consciente é aquilo que eu domino, aparentemente. E o inconsciente é aquilo que eu não tenho acesso. Mas por quê? Por barreira de proteção. É uma proteção que tem, que lá estão os seus desejos mais ocultos e obscuros. Aquela ruindade extrema que às vezes tem que ser barrada, senão acaba ocasionando um caos na sociedade. Olha, você acha que domina a si mesmo, mas você não tem controle. Porque o seu consciente é apenas alguns comandos que o seu inconsciente demanda para você conseguir viver na sua vida. Olha, nem livre tu é para fazer aquilo que você acha que faz. Logo, você é preso, você é escravo pelos seus próprios pecados. Por isso que a ignorância contra o Evangelho de Jesus Cristo faz com que as pessoas se acham autossuficientes a ponto de fazer aquilo que elas bem entenderem. E não é assim que a banda toca. Capítulo 5, que está na página 43, vai falar sobre um convite antibíblico ao Evangelho. É isso que remete àquilo que eu falei 2 vezes já. Não tem um conhecimento do Evangelho da Graça, não tem um conhecimento da lei, não tem um conhecimento de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, da Trindade, da Bíblia, do pecado, da salvação, de tudo. Quando fizer um convite ao Evangelho, vai fazer um convite antibíblico. Isso é prejudicial para a igreja. Porque a igreja, na hora de estar reunida como um corpo mesmo de Cristo, porque ele é a cabeça e a igreja é o corpo, vai ficar um para cada lado. O pé querendo ser mão, a mão querendo ser o braço, aí vai ficar aquela competição, aquela falsidade, aquela intriga, aquele conflito dentro da igreja. E aonde há conflitos, o Espírito Santo não está. Aí fica aquela igreja ou morna ou fria. Porém, geralmente fica morna. E o que Jesus fala em Apocalipse 3, com a igreja de Laodiceia? Tu és morno, e eu irei vomitar vocês da minha boca, porque vocês são mornos. Sexto, página 59. Uma ignorância quanto à natureza da igreja. Aí você tem lá mulheres sendo líderes religiosas. Você tem aí homens que não são preparados teologicamente. Porsche vai tratar isso mais para frente. Você tem uma igreja que não sabe que é igreja, não sabe o conceito da igreja. É uma igreja que não tem uma doutrina fixa, cada um fala o que acha que é e não aquilo que de fato é. Aí fica aquela divisão inteira na igreja. É uma igreja que não tem uma imagem e exemplo, testemunho bons. São pessoas preconceituosas. É uma ignorância do que é a igreja. Porque existe a igreja visível, aquela que a gente vê, e a igreja invisível. A igreja visível, ela é composta de homens cristãos. Quando eu falo homens, eu falo no sentido genérico, de mulher, de homem, criança, etc. Homens cristãos e homens ímpios,
não cristãos. Isso é a igreja visível. O que vai ser salvo é a igreja invisível, a qual só Deus vê. No meio dessa massa tem os verdadeiros. E os verdadeiros, só Deus sabe quem são. Esses é que Deus vai salvar. A igreja invisível é uma igreja santa, pura, imaculada, porque Cristo morreu eficazmente por ela. A igreja visível, a qual a gente vê, tem muitos que não foram convertidos. Só vão para a igreja para bater martelo em algumas brigas, conflitos, heresias, dissensões, separações, tudo que é de ruim. E vão lá também para bater ponto. Esse pessoal aí não vai ser salvo. Por isso que quando a gente não tem um conhecimento da igreja verdadeira, da igreja genuína, a gente acha que todos vão ser salvos só porque estão na igreja. E não é assim. Não é assim. Por isso que temos que estudar o que é a igreja através das escrituras sagradas. 7º ponto, uma falta de disciplina eclesiástica, amorosa e compassiva. Eu acabei nem lendo, né, os textos bíblicos. Mas em si, a falta de disciplina eclesiástica, o 7º ponto está na página 73, tá bom, gente? Faz com que a igreja só mostre o quão pecaminosa ela está. Não existe nenhuma igreja perfeita. Isso é fato. Porque a igreja é constituída de pecadores. Mas pecadores regenerados, vivificados, salvos por Cristo. Só que o que ocorre? Quando um membro peca de uma forma muito absurda, ele precisa ser disciplinado de uma maneira amorosa e compassiva. Por quê? Porque senão as pessoas vão achar que pecar dentro da igreja é normal. E uma fruta podre apodrece todas as outras. Um pouco de fermento a mais acaba levedando a massa e corrompendo todo o bolo. Por isso que tem que ter a disciplina, mas de uma maneira amorosa, não de uma maneira de humilhação, como tem ocorrido na igreja moderna. A igreja moderna tem humilhado as pessoas que caíram, e não é assim. Não se humilha a pessoa alguma. Pelo contrário, discipline ela, mostre aonde ela errou, faça ela refletir sobre o seu erro e auxilie no processo de disciplina, porque isso envolve a questão de amor e também de compreensão. Porque ninguém é perfeito. Somos seres perfectíveis que estamos melhorando cada vez mais, se assim buscarmos. Porém, quando chegar o momento em que Cristo voltar, em que o Espírito Santo glorificar o nosso corpo e trazer a incorruptibilidade, aí sim seremos perfeitos. Mas até lá, precisamos buscar ser perfeito. Ok? Então, Porsche vai tratar sobre a falta de disciplina e que falta muito no meio cristão. 8º, um silêncio a respeito da separação. E aqui eu vou ler esse texto que fala, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Esse texto, ele não está falando sobre relacionamento. Está falando sobre o convívio que o cristão tem com o herege, com uma pessoa que não é
do mesmo rol de doutrina que ele. Acontece um julgo desigual com isso. Quando você sabe a interpretação correta do texto, você pode aplicá-lo. Se você trazer ele como aplicação em relacionamento, lembrando que esse texto não está falando de relacionamento, está falando do convívio do cristão com hereges. Quando você aplica isso para o relacionamento, você tem uma pessoa cristã com uma pessoa que não é cristã. Você acha que vai dar o que nisso daí? Vai dar uma salada mista, uma mistureba. Isso é ruim. Por quê? Primeiro, você vai caminhar sozinho na sua fé. Quando você estiver necessitado de um apoio, possivelmente o seu cônjuge não vai te ajudar porque ele não vai entender o motivo. E segundo, e se o seu cônjuge for de uma doutrina muito extrema, que traz uma diferença gigantesca com a sua e causar várias brigas e discussões? Por isso que Paulo fala, não ponhais em julgo desigual. Um julgo é aquilo que o boi usa. Tem um boi de um lado, boi do outro. O julgo é tipo uma madeirinha. Se um boi for mais alto que o outro, logo o julgo vai ficar assim e vai pesar para um. Para quem? O mais fraco. Porque o mais forte vai estar de boa. O mais alto vai estar com o julgo aqui e tal. Só que o menorzinho vai ficar lá, decaído assim, com o jugo lá. Então, convenhamos, por isso que o silêncio a respeito da separação faz com que as pessoas cometam muitos erros. Mas o que acontece? Geralmente, as igrejas, elas não dão um estudo correto sobre relacionamento. Essa é a verdade. Só falam de mulher virtuosa, de que o homem tem que ser o provedor da casa, que a mulher tem que ser o tapete que o homem pisa, que a mulher é a coroa do homem. Aparenta que o homem é o rei, o mandão, e querendo ou não, você acaba trazendo machismo dentro da questão do relacionamento. E não é assim. A mulher é um ser humano como um homem. A mulher tem o seu papel como um homem. Cada um tem o seu papel. Um homem não completa a mulher. E a mulher também não completa o homem. O que ocorre é que ambos se complementam. É diferente de se completarem. Eles se complementam. Uma mulher não completa o homem, mas complementa o homem. Ou seja, acrescenta mais para o homem e o homem mais a mulher. Isso que ocorre. Então, ocorrem muitos erros. Aí casa. Aí pior ainda, quando casou, aí vem aqueles eventos de casais que misericórdia. É um pior que o outro. Não sei como uma mulher consegue ir nesses eventos. Não sei. Não sei mesmo, porque é muita coisa antibíblica ali. Quem estuda mesmo a Bíblia, quem sabe como realmente funciona o relacionamento, sabe que não é assim que é ensinado nesses encontros. Encontros de casais. Então, precisamos de fato saber o que é o relacionamento, como se preparar de uma forma bíblica, como que funciona o casamento. E lembrando, tudo tem que ser conversado minuciosamente. Porque se não houver conversa, o seu relacionamento vai ser algo horrível. Porque você não precisa casar para saber que um cara não gosta de trabalhar, ou que a mulher não gosta de trabalhar. Você não precisa casar para saber que o cara é preguiçoso para limpar a casa, que não gosta de cozinhar e vice-versa. Não precisa casar para saber dessas coisas que poderia ser sabida antes do casamento. Pelo amor de Deus. É esses erros que ocorrem muito pós-casamento. Pós-casamento e antes do casamento. Aí tá lá. Tudo bem, geralmente ocorre muito. A pessoa é formada numa área e a outra pessoa numa área muito distinta. Até ocorre aí uma conciliação. Mas tem que ser muita conversa, muita conversa. Porque dependendo da área da pessoa, vai ser tão extrema que, pelo amor de Deus, não tem nem como.
Porque não vai um corroborar pro outro, mas por isso que tem que ter a conversa, para tentar chegar a uma harmonia, um concílio ali, uma conciliação, porque senão o relacionamento vai ficar horrível. Porque a carga horária de um é outra coisa, a carga horária do outro é outra coisa. Um trabalha, vai, por exemplo, você pega um professor, ele tem uma carga horária muito extensa de estudos, de planejamentos de aulas, de correção de provas, de trabalho, etc. Só que ele trabalha ou dentro da escola ou em casa. Aí a esposa, sei lá, é policial. Trabalha na rua, 12 horas por dia na rua. Aí na folga precisa ir lá e depor contra a pessoa que ela prendeu. Precisa sempre estar fora. De um policial para um professor é muito extremo. Por isso que tem que ter a conversa. Por isso que tem que ter aí essa harmonia, essa conciliação. Porque se não tiver, quando casar, vai virar um inferno. O casamento vai ser um inferno. Então, por isso que os líderes precisam falar sobre um casamento bíblico, quando pode acontecer a separação, porque hoje em dia acontece o quê? O casal, ele briga, tem a desarmonia e se separam. Um relacionamento frouxo, um relacionamento que é um relacionamento muito superficial, não foi calcado, não foi fundamentado, não tem fundamento esse relacionamento. Por isso que houve a separação de uma maneira muito simples e fácil e pum, e rápida, porque não tem fundamento. Por isso que os líderes necessitam falar sobre relacionamentos, precisa falar sobre separação, por exemplo, a mulher apanha do marido. Ou um homem apanha da mulher, acontece muito. Isso é omitido dentro da igreja. Um homem que sofre opressão na casa, um homem que apanha da mulher. Ah, mas ele é homem. Nossa, ele é mais forte. Não, gente, calma. Quer dizer então que o homem, por ser mais forte, ele vai dar um socão na cara da mulher e já era? Não é assim. Violência só gera violência. Ele sofreu o atentado da mulher, se não houver uma conversa e um pedido de perdão, por que ele vai ficar sendo oprimido pela mulher ou vice-versa, a mulher pelo homem? Se não houver o perdão genuíno, uma harmonia genuína, pega e separa. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Por isso que muitos relacionamentos dentro da igreja são relacionamentos infelizes. São vários e vários fatores que ocorrem dentro do relacionamento que faz com que um fique esgotado, o outro fica com uma depressão tão profunda que quer se matar, o outro gera ansiedade, um gera esquizofrenia e fica uma coisa muito louca. Por conta do quê? A omissão sobre isso. E Paul Washer vai falar sobre isso daí na questão 8. Vamos ver a 9. A 9 está na página 87. A gente está finalizando, falta mais 2, tá, pessoal? Aqui. Uma substituição do ensino bíblico sobre a família por psicologia e sociologia. E eu quero falar sobre isso aqui de uma maneira um pouco mais detalhada. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. O contexto de Colossenses é um contexto interessante. Por quê? O Colossenses vai trabalhar o protognosticismo. O que é o protognosticismo? Proto significa primeiro. Gnose significa conhecer, conhecimento. Logo, o primeiro conhecimento. Surgiu no primeiro século e a ideia dos gnósticos era ensinar que a matéria é má, esse corpo aqui é mau, e o espírito é bom. Então tudo que é material é mau, é ruim, é podre. Mas o espírito é bom. Logo, antes, o espírito era liberto, mas foi aprisionado por um Deus, que é o demiurgo, na matéria, porque é ruim.
Existia um Deus bom e um Deus ruim. O Deus ruim é o demiurgo. E tem um Deus bonzinho que quer fazer com que você se desvincule da matéria para você chegar nessa liberdade espiritual. Mas qual que é a sua obra em relação a isso? A sua obra é conhecer. Ou seja, é você estudar tanto que você vai se desvinculando da matéria. É como se você chegasse num êxtase. Um êxtase a qual te liberta da matéria, que é ruim, para a liberdade do espírito. Lembrando que espírito e alma é a mesma coisa. E ocorre isso daí no livro de Colossenses. Era muito pregado sobre isso daí. E se a matéria é má e o espírito é bom, logo Jesus não veio em carne. Porque a carne é má. Logo ele era o quê? Era uma aparição, era um fantasma. Daí vem a heresia, não só gnóstica, mas também docética, ou seja, docetismo, que vem da ideia de dóquio, que é aparecer. Jesus veio como um fantasma, não como carne em si. Então, isso era ensinado em Colossenses, e sim, isso era uma filosofia da época. Era muito pregado de início aí com Platão, porque Platão ele foi influenciado pela filosofia de Heráclito, que tudo é mutável, e de Parmênides, que tudo é imutável. Tudo que é, ou seja, não se torna. Se você é, não tem como você se tornar. E se você se tornou, é porque você nunca foi. Parmênides ensina isso daí. E Platão ele tentou reconciliar essas duas filosofias com a teoria das ideias, onde tem o realismo e o idealismo. O realismo é tudo aquilo que você vê, ou seja, esse livro aqui é real porque eu vejo. Só que isso aqui só é uma representação no idealismo, ou seja, no campo das ideias há o livro perfeito. Isso aqui é só uma representação do livro perfeito. No imaterial, que é o metafísico é imutável. Só que aqui, no físico, é mutável. Entenderam? E através disso veio a questão da pré-existência da alma, que influenciou muito Orígenes, entre outras coisas. Então os gnósticos, eles ensinavam isso, e isso acabou acarretando uma influência dentro da igreja que fez com que as pessoas vissem o evangelho de uma maneira diferente, deturpada, por conta dessa filosofia. Mas o que ocorre? Uma coisa que eu sempre enfatizo quando eu dou aula: nenhuma matéria, nenhum campo de ideia é contrário à Bíblia. Nenhum. A partir do momento que é contra, por exemplo, a teologia com a filosofia, a partir do momento que dá choque, é porque ou você interpretou a Bíblia de uma maneira muito errada, ou você interpretou e usou de filosofia muito errada. Por exemplo, a filosofia não é ruim, porque a filosofia é o quê? É você amar o saber. É você ser pensante. É você saber pensar e resolver os seus problemas. É você usar de filosofia correta como ideia. Não tem nada de mal. Por exemplo, você pega lá a ideia de sabedoria, que tem um vídeo aqui no canal. Não vai contra a filosofia. Porque a filosofia ensina o quê? Que você precisa resolver os seus problemas e que você precisa ser íntegro perante a sociedade, para um convívio bom de sociabilidade. O que isso tem contra a Bíblia? Nada. Pelo contrário. Tanto Raham, Chokhmah, Froneses e Sofia vai ensinar a mesma coisa. A diferença é que um ponto da sabedoria bíblica envolve você temer a Deus e seguir os seus preceitos e obedecer às leis pré-estabelecidas, que é um ponto crucial. Só que o segundo ponto, que também é crucial, envolve a integridade e a resolução dos problemas, que corrobora com a filosofia. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sentido de contradição, não tem como contradizer uma coisa com a outra. A mesma coisa a psicologia. Se você usar de psicologia certa, eu tenho um certo preconceito com psicologia cristã, porque rebaixa muito a psicologia secular. Depois eu falo sobre coração e alma aí, um livro de psicologia cristã.
Eu tenho um pouco de preconceito, porque eu tenho aqui mais de 200 livros físicos, mais de 6.000 PDF, tudo relacionado à sociologia, história, à filosofia, à psicologia. Tenho cursos de psicanálise, de filosofia. Eu faço faculdade de filosofia, eu faço faculdade de letras, sou formado em teologia, em hebraico e grego, tenho conhecimento de linguística, porque também sou formado em linguística, de curso, e eu vejo que não tem contradições. O problema é quando eu uso a psicologia, a sociologia, a filosofia, a antropologia de uma forma errônea, e aí eu fico batendo com a teologia. Aí, logicamente, que vai dar errado. Ou é a mesma coisa você pegar a teologia, interpretar a teologia de uma forma errada e querer falar que a filosofia está errada. Não, é porque você pegou a Bíblia de uma forma errada, interpretou de uma forma errada, não quis saber o que o autor quis dizer, por isso que dá esse choque doutrinário. Por isso que dá esse choque em teologia e filosofia, teologia e psicologia, teologia e história, teologia e sociologia. Por isso que vai dar sempre choque, porque houve um erro de segmento ideológico. Houve um erro. Porque, por exemplo, filosofia é ruim. Ok, mas se você ler lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo do grego logos. E quem que inventou logos? Heráclito. Quem também usou logos? Filon. Filosofia. A filosofia ensina que para você ser humano, ser racional, você precisa sempre estar em movimento. Por isso que você se torna até mesmo superior às outras criações, porque você está sempre em movimento. E quem usa essa ideia? Paulo. Paulo, ele fala assim: estamos em movimento, estamos caminhando, mas em Cristo. Ou seja, ele usou uma concepção filosófica e encaixou no cristianismo. O que mal tem isso? Nenhum. Por isso que precisamos entender de maneira correta essas matérias. Por exemplo, eu tenho um livro aqui que é esse aqui, ó, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Horrível, horrível. Não leiam isso aí. Não gastem dinheiro com isso aí. É horrível o livro, horrível. Eu tenho vários livros aqui de filosofia, de história, de psicologia, tenho literatura, português, um monte de livro aqui. E todos eles, quando são tratados de uma maneira errônea, acaba dando choque. E eu evito esses choques. Por isso que quando o Porsche vai falar sobre a questão, uma substituição das escrituras referente à família por psicologia e sociologia, eu ressalto isso daí, mas o que ele quer dizer é que, basicamente, as questões primordiais da Bíblia foram substituídas por questões seculares, e não pode. Você não pode tratar, por exemplo, o pecado de acordo com a filosofia. Aí já é demais. Você não pode trabalhar o pecado de acordo com a psicologia, a sociologia, porque já é demais. Já é demais mesmo. O que você tem que fazer é trabalhar o pecado dentro do seu campo de ideia, que é a teologia, que é a matéria de hamartiologia. Quando você trabalha isso daí dentro do seu campo, que é o seu habitat natural, que é a teologia, aí você está correto. A partir do momento que você ultrapassa isso daí para uma outra questão, aí você está sendo errado. Por isso que você não pode confundir as bolas. Cada um trata de uma maneira e você tem que buscar o correto. Questões bíblicas se trabalham com as questões bíblicas. Questões filosóficas com questões filosóficas. Psicológicas com questões psicológicas. Quando dá para harmonizar, ok. Quando não dá, não tente. Porque vai dar merda. E o último ponto, pastores mal nutridos na palavra de Deus. E esse ponto, a gente vai finalizar o nosso vídeo. E acontece o quê? Quando você vai para uma igreja, você geralmente foi convertido pelo Espírito Santo e você está na fase do leite. O leite são as doutrinas basilares, como quem é Deus, o que é pecado, salvação, etc. E nisso, você precisa evoluir como cristão. Você precisa comer um alimento sólido, uma feijoada.
uma lasanha. Só que como que você vai comer isso daí se você não passou pelo processo de desenvolvimento? E o pior, o seu pastor, o seu líder religioso, ele não tem conhecimento teológico. E o pior ainda, e quando ele tem um conhecimento teológico e ele é limitado no conhecimento teológico, ele não abordou outras questões, ele é uma pessoa inconveniente. Então, líderes mal nutridos das Escrituras Sagradas é o que mais tem. Pastores que não têm chamado para ser pastor. Presbíteros que não têm chamado para ser presbítero. Diáconos que não têm chamado para ser diácono. Professores, eles não são líderes, mas eles são pessoas vocacionadas a poder dar aula. Eles não são chamados por Deus para poder exercer esse cargo. Então, você vê uma pessoa que sai de uma igreja e vai para outra, já tem um cargo. Que isso, gente? Vai dar contradição teológica, vai dar contradição doutrinária. Uma igreja acredita numa coisa. Não tem como eu que saio de uma pentecostal ir para uma presbiteriana e falar que a gente tem livre-arbítrio. Não tem como, gente. Primeiro, livre-arbítrio não existe. Não exercemos. E segundo, isso já foi condenado. E terceiro, as igrejas pentecostais acreditam nisso. Aí eu vou com uma concepção herética dessa dentro de uma igreja presbiteriana. Não tem como, vai dar um choque doutrinário muito grande. Por isso que lá tem um processo da sala dos catecúmenos, onde você vai ser instruído com a verdade bíblica, para também você não cometer contradições, divisões dentro da igreja. Essa é a ideia. Por isso que hoje temos pastores, líderes malnutridos, pregando heresias, pregando achismo, e eu fico, meu Deus do céu, como que pode uma pessoa fazer uma coisa dessa? Não tem como. Não tem como, não tem lógica isso daí. Porque a partir do momento que a pessoa já exerce uma liderança, ela necessita conhecer de Gênesis e Apocalipse. Lógico, não vai conhecer de uma maneira profunda, mas pelo menos o que cada autor quer dizer. Tem que saber hebraico, tem que saber grego, tem que saber latim, tem que saber teologia, tem que saber de onde veio a Bíblia, tem que saber sobre as doutrinas essenciais da fé cristã, tem que saber quais os problemas que ocorrem quando você interpreta uma doutrina errada, um texto errado. Como que interpreta um texto, como que faz exegese hermenêutica, como que prega homilética. Tem que saber de tudo. Ageu Magalhães, ele fez lá uns requisitos básicos para ser um líder religioso. Ele meteu lá mais de 70 questões. E são questões básicas que qualquer seminarista responde. Imagina um pastor. Ele precisa saber das confissões de fé, saber a confissão da igreja, ser uma pessoa que saiba instruir um membro, saiba instruir um outro obreiro quando assim necessário. Tem que ter vários dons espirituais, não só um. Lembrando que não é o homem que tem o dom por si mesmo, mas é o Espírito Santo que usa o homem para poder exercer algum chamado ou manifestação que assim o Espírito Santo o deseja. É isso. Agora, pessoas que estão em igrejas que os líderes são péssimos líderes, mal nutridos pela palavra de Deus, vai dar ruim. Essa pessoa pode ir para o inferno por conta do líder religioso. E Deus vai cobrar do líder. Eu poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre 10 acusações contra a igreja moderna. Mas como o vídeo já tem quase 1 hora, 53 minutos e 50 segundos agora, então vamos encerrar por aqui. Então isso é o que Paul Washer vai tratar, 10 acusações contra a igreja moderna. Se vocês quiserem saber de uma maneira mais profunda como ocorre isso na pós-modernidade, indico o livro do Zygmunt Bauman. Ele é um sociólogo, filósofo. Eu fiz alguns reviews dele sobre modernidade líquida, nascidos em tempos líquidos, amor líquido e medo líquido. Chegou mais uma obra dele aqui, que é Ética Pós-Moderna. Então, tem um livro relacionado à religião, depois vocês compram lá na Amazon Prime, que é
Eu indico a Amazon porque a Amazon é uma plataforma. Eu particularmente confio, nunca tive problema com a Amazon. Mas fi- fica no seu critério aí de comprar em qualquer outra plataforma. Mas compre para vocês entenderem como que funciona a fé líquida pós-moderna, como que as coisas se tornaram tão sem forma, sem valores, tão fluida como água. Não é concreto. Não tem mais uma doutrina concreta. Pelo contrário, tem uma coisa que é relativa. O liberalismo teológico entrou no meio das igrejas. Entrou no meio do campo da ideia das pessoas. Então, comprem o livro do Balme para vocês entenderem. E lógico, faça o discernimento daquilo que a Bíblia diz com aquilo que Balme diz, para vocês não cometerem heresias, ok? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Siga-me no Instagram, se inscreva no canal, dê um seu like, compartilhe os vídeos e em breve terá não só conteúdo aqui no canal, mas também lá no meu Instagram e em breve no TikTok, ok? É nóis!